Graça e paz, amada igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite muito fria, por sinal. Mas existe algo quente, notícia nova, acerca da Palavra de Deus. Eu quero pedir a você que está me assistindo pela primeira vez, que você se inscreva no nosso canal e dê um like no nosso vídeo, para que a Palavra de Deus seja divulgada a outras pessoas que estejam, porventura, necessitados de ouvir algo real e palpável, onde eles possam se apegar no momento de dificuldade que estão atravessando. Nessa noite, eu quero trazer aqui algo novo, algo que vem, na verdade, contribuir para a sua convicção. Por que eu estou dizendo isso? Que na verdade a nossa convicção ela nunca é completa, se há de convir comigo. Por quê? Porque quando nós olhamos para o nosso passado, nós observamos que antigamente nós não tínhamos uma convicção como temos hoje. Porque a convicção ela vai se desenvolvendo com o decorrer do envolvimento com a Palavra de Deus. Isso vai agregando determinados valores que traz então uma estrutura de convicção a qual nós podemos alicerçar os nossos pés em uma base firme, como se fosse, por exemplo, uma ilha encontrada quando se está numa tempestade em alto mar. Tudo que você quer é um porto seguro. Então o propósito da palestra essa noite é exatamente isso. É fazer com que você tome a palavra como seu porto seguro. E o mundo que nós vivemos é esse mar em tempestade. Nós precisamos sair dele rapidamente e abraçarmos ali aquele porto seguro e dizermos dentro de nós: puxa vida, agora eu estou seguro, porque eu encontrei a palavra de Deus. Então esse é o propósito dessa palestra essa noite. É enriquecer a nossa convicção e sabermos que nós estamos no caminho certo, usando a Palavra de Deus como a nossa base, como o nosso alicerce, aquele lugar seguro, aquele lugar de descanso, aquele lugar que ninguém pode lhe tocar, porque você está convicto que aonde você está pisando é terra firme. Então, eu quero que você preste bastante atenção na palestra essa noite, porque eu trago notícias novas, coisas novas, para que você possa guardar no seu coração e saber que a decisão que você tomou de seguir a Deus através da sua palavra foi uma decisão muito sábia e que sua vida daqui por diante vai cada vez mais ser abençoada, porque você tem a convicção do Deus que você serve e que a palavra dele é o seu porto seguro. Então guarde isso no seu coração. Nós vamos essa noite então falarmos um pouco sobre o código da Bíblia. O código da Bíblia foi algo assim, uma descoberta de imenso valor. Uma descoberta que você pode guardar no seu coração e você vai usar essa descoberta como um tesouro. Nos momentos que você tiver dúvida na sua vida, nos momentos que você tiver que atravessar por um problema, uma fase difícil, sabe o que vai acontecer? Essas verdades virão ao teu coração e você vai lembrar: puxa vida, eu fiquei sabendo um dia do código da Bíblia, como aquilo trouxe tanta convicção no meu coração. Então essa convicção naquele momento vai trazer à sua mente uma certeza de que Deus já te deu a vitória em cima de todas as dificuldades. Então você precisa conhecer o tamanho do Deus que você serve. E nessa noite, o propósito dessa informação, chamada o Código da Bíblia, é exatamente isso: é mostrar a grandeza do Deus que você está servindo. Então vamos começar. Eu vou ler aqui um trecho dessa obra literária maravilhosa, que foi um repórter
cujo nome é Michael Drosnin, é um repórter norte-americano, e ele então desenvolveu estudos sobre a Torá. A Torá, para você entender assim de forma simples, é o Velho Testamento. Então ele desenvolveu alguns estudos sobre o Velho Testamento e você vai entender como é importante você saber o que ele descobriu. Então preste atenção que eu vou ler um trecho do livro, mas ao mesmo tempo eu vou estar explicando para que você não fique sem entender. Eu vou ser o mais claro possível. Então preste atenção. Em 1º de setembro, isso é o próprio Michael Drosnin fazendo uma narrativa. Então, em 1º de setembro de 1994, ele está dizendo: voei até Israel e encontrei em Jerusalém com um amigo íntimo do primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Então, se você pesquisar no Google, você vai ver que Yitzhak Rabin foi o primeiro-ministro de Israel nesse tempo que ele foi até Israel. Então ele encontrou com um amigo íntimo do ministro. Então preste bastante atenção. Quem foi esse amigo que ele encontrou? Ele encontrou com o poeta Chaim Guri. Chaim Guri é o amigo íntimo de Yitzhak Rabin. Ele encontrou com ele aonde? Em Israel. Qual foi o propósito desse encontro? Foi entregar-lhe uma carta. E o que continha nessa carta? Então diz assim: dei-lhe uma carta que ele passou imediatamente ao primeiro-ministro. Então vamos ver o conteúdo. Eis o que dizia aquela carta. Um matemático israelense descobriu um código oculto na Bíblia, que parece revelar detalhes de acontecimentos que ocorreram milhares de anos após a Bíblia ter sido escrita. Então veja bem, o propósito daquela carta era mostrar que eles descobriram um código oculto na Bíblia. O código seria algo que estava oculto, mas de uma forma, isso foi revelado na Bíblia, uma informação profética, milhares de anos depois. Então, a Bíblia foi escrita, vamos dizer assim, há mais de 3.000 anos atrás, né? Vou ser mais específico. Por exemplo, o Pentateuco, né? Então foi escrito há mais de 3.000 anos atrás por Moisés. Então ele está dizendo, nós descobrimos um código oculto na Bíblia que foi escrita há muito tempo e a informação é de agora, milhares de anos após ela ter sido escrita. Então passaram o quê? 3.000 anos aproximadamente. Agora preste bastante atenção. A razão pela qual estou lhe dizendo isso é que, na única vez que o seu nome completo, Yitzhak Rabin, está codificado na Bíblia, ele vem junto com as seguintes palavras: assassino que assassinarás. Essa palavra está cruzando o teu nome. Já viu a palavra cruzada? Por exemplo, tem um nome e tem uma que cruza de cima para baixo, não é assim? Então tem uma palavra horizontal e tem uma que cruza de cima para baixo. Então, no código que eles estavam estudando, depois eu vou explicar o porquê que essa palavra está cruzada assim, como que funciona o código, né? Então vamos paulatinamente, vamos ali passo a passo, tá? Então preste bastante atenção. Então o nome Yitzhak Rabin estava, vamos dizer assim, anexado, estava vinculado a uma frase assim: assassinato que assassinarás, ou melhor dizendo, assassino que assassinarás, e junto Yitzhak Rabin. Então vamos continuar aqui. Este fato não deve ser ignorado. Por que isso não deve ser ignorado? Porque eles fizeram algumas análises anteriormente na Palavra de Deus e descobriram outros fatos relacionados que eram informações proféticas, e esses fatos que eles descobriram que estavam codificados aconteceram. Então, aí que veio a preocupação
com o primeiro-ministro de Israel. Então veja bem o que eles falaram na carta para o primeiro-ministro. Olha, este fato não deve ser ignorado, pois os assassinatos de Anwar Sadat, que é uma outra pessoa, e também John e Robert Kennedy, também estão codificados na Bíblia. No caso de Sadat, com o nome e sobrenome de seu matador, bem como a data e o local do crime, assim ele se deu. Então veja bem, Sadat tinha lá o local, o nome do assassino e como foi feito o crime. Ele aconteceu. Aí ele está dizendo, penso que você corre perigo real, mas esse perigo pode ser evitado. Então o que ele identificou? Que aquela mensagem codificada na Bíblia, assim como ela revelara os outros 3 anteriores, e tais crimes aconteceram conforme a palavra de Deus alertou. Então, se os 3 crimes anteriores aconteceram e as pessoas sofreram o dano que estava escrito na palavra, então ele disse, penso que se você respeitar essa palavra profética, se você der crédito a essa palavra, você vai estar seguro. Você pode evitar a tua morte. Porque o que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte, se a mensagem, todas as mensagens anteriores a essa, que estão codificadas na Bíblia, e a Bíblia foi escrita há 3.000 anos atrás, olha que coisa incrível. Esses atos proféticos, essas mensagens proféticas, elas aconteceram, então com você não vai ser diferente. Então, se você tomar cuidado, se você receber essa informação como um alerta, né, então o que o primeiro-ministro deveria fazer? Puxa vida, existe uma informação que tem algum inimigo que vai fazer um atentado contra mim, então eu vou tomar cuidado, eu vou tomar todas as precauções, eu vou reforçar a proteção, eu vou fazer qualquer coisa para que isso não ocorra, né? Então ele teria 2 alternativas, dar crédito e se proteger, ou dizer, para mim isso aí é uma bobagem, e eu vou ficar do jeito que eu estou, e eu não acredito, e está tudo certo. Então vamos ver o que aconteceu. Diz assim no livro, em 4 de novembro de 1995, veio a terrível confirmação. Um tiro pelas costas, deferido por um homem que acreditava cumprir uma tal missão divina, que é o assassino, que fora codificado na Bíblia 3.000 anos antes. Ele foi o quê? O assassino de Yitzhak Rabin, que foi uma dramática confirmação da realidade do código da Bíblia, um texto oculto no Antigo Testamento que revelava o futuro. Então veja bem, uma mensagem nas entrelinhas da Bíblia estava dizendo, olha, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, você corre perigo. Existe um assassino que quer ceifar a sua vida. Ele, como um político de um país em meio a vários outros países de extrema instabilidade religiosa, cujo fanatismo religioso conduzem homens-bomba para a terra de Israel com o propósito de destruir o povo que é escolhido por Deus. Então, esse primeiro-ministro dessa nação, de um povo escolhido por Deus, foi avisado que alguém intentaria algo terrível contra ele. E ele não deu ouvidos. Ele pensou, isso
é uma besteira. Isso aí é bobagem. O que eu quero dizer para você essa noite? O que você tem pensado da palavra de Deus? Você tem dado o devido crédito? Você tem alicerçado a sua vida na palavra de Deus? Porque a morte, ela está sempre circulando pelo mundo afora. E a palavra de Deus, ela tem uma característica protetora. Tanto é, quando você observa no Salmo de número 91, eu estou dizendo esse salmo porque é um salmo bem conhecido, eu tenho certeza que ninguém não conhece a passagem que eu vou recitar agora do Salmo de número 91. Eu tenho certeza que todos conhecem, não existe ninguém que vai dizer assim, eu não conheço essa passagem. Então veja bem, ele diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Só que nos versículos anteriores, ele diz assim, eu fiz do Senhor o meu refúgio e do Altíssimo a minha habitação. Melhor dizendo, esse é o versículo posterior. Mas anteriormente, ele diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua fidelidade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola no meu dia. Aí entra a passagem que eu diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Então você pode ver que a palavra de Deus ela serve de escudo, de baluarte, de proteção. Isso para aqueles que confiam na palavra. E esse ministro, então, ele caiu no descrédito da palavra. Não, isso é uma bobagem. Eu não quero julgar o primeiro-ministro de forma alguma. Eu só quero dizer para você que os que confiam no Senhor jamais serão frustrados, decepcionados, abatidos, derrotados. Então, a palavra de Deus merece crédito. E por isso, o que ocorreu? Por falta de crédito, uma vida foi ceifada. Ela foi avisada, ela foi alertada sobre esse código, sobre essa mensagem que estava oculta na palavra de Deus. E o primeiro-ministro de Israel não deu crédito. E então, ele perdeu a sua vida, infelizmente. Agora eu vou falar um pouco sobre a descoberta desse código. Como que isso veio à tona? Não veio do nada. Vamos então entender como isso chegou até nós. O código foi descoberto pelo Dr. Eliyahu Rips, um dos maiores especialistas mundiais em teoria de grupo, campo da matemática que está subjacente à física quântica. Foi confirmado por famosos matemáticos de Harvard, Yale e da Universidade Hebraica. Então, nós estamos tratando aqui de pessoas que são estudiosas e analisaram a veracidade desse código. Ou seja, como que isso chegou? Como que isso acontece? Como que essas mensagens são decodificadas e são trazidas para nós? Isso então não pode ser trazido como um fato, sendo que isso não fosse analisado criteriosamente. Como disse Jesus, examinai as Escrituras. Porque nós sabemos que nela tem o quê? O poder do Altíssimo, o poder de Deus. E são elas que testificam de mim, disse o Messias. Então nós precisamos entender que tudo isso foi analisado e não foi por qualquer pessoa. Eu estou dizendo que foram analisados por matemáticos, pessoas da Universidade de Harvard, de Yale e da Universidade Hebraica. Então várias pessoas analisaram do que se tratava acerca da palavra de Deus,
como que esses códigos, essas mensagens ocultas vieram à tona e se eram verdadeiras, se eram simplesmente uma farsa, um embuste. Então eles descobriram e estudaram, e examinaram e viram que o código da Bíblia é uma verdade. E agora eu vou estar falando mais detalhes sobre esse código, para você ter uma compreensão melhor do que é que eu estou lhe falando essa noite. Essas informações do código da Bíblia, eles foram, para você entender a veracidade de tudo que estamos falando aqui essa noite, eles foram decodificados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Foi aprovado por 3 níveis de revisores seculares de uma importante publicação matemática norte-americana. Por que 3 níveis de revisores seculares? Porque se você estivesse ouvindo isso de pessoas religiosas, você poderia estar pensando, não, eles estão defendendo isso aí porque é a religião deles, é o que eles acreditam. Não, mas isso foi defendido por pessoas seculares, pessoas que não têm conexão religiosa. São pessoas que estudaram matemática, softwares de decodificação, né? Aquelas pessoas que trabalham com a tecnologia da informação, e eles então decodificaram isso com essas pessoas que não têm nenhuma ligação religiosa com o assunto que está sendo tratado, e eles perceberam que tudo isso era verdade. E veja alguns detalhes aqui sobre o código da Bíblia. O assassinato de Rabin, que é o Yitzhak Rabin, não foi o único acontecimento moderno encontrado. Então, quando eles foram decodificar esses códigos nas escrituras, não foram encontrados somente o assassinato de Yitzhak Rabin, aquele que eles tentaram avisá-lo antes do acontecimento. Então, veja bem, existem outras informações importantes que foram encontradas lá. Vamos ver quais são. Além dos assassinatos de Sadat, que foi aquele que eu falei, e dos irmãos Kennedy, centenas, eu estou dizendo, presta atenção, centenas de outros acontecimentos que comoveram o mundo também estão codificados na Bíblia. Tudo desde a Segunda Guerra Mundial ao escândalo de Watergate, que foi quando o presidente norte-americano Nixon foi obrigado a renunciar porque ele cometeu alguns crimes contra um tal Partido Democrata Nacional. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas o escândalo de Watergate está lá. Do holocausto da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que você conhece, do pouso na Lua e da colisão de um cometa com Júpiter. Eu já até falei, tratando de outros assuntos da física, eu falei desse cometa que é o Schumacher-Levy, que em 1994 houve uma colisão desse cometa no planeta Júpiter, que gerou uma cicatriz que cabe, só a cicatriz cabe vários planetas Terra, só ali na cicatriz que ele gerou em Júpiter. Diz que reações nucleares ocorreram tão grandes que só as reações eram maiores do que o planeta Terra. Então Schumacher-Levy está na Bíblia codificado 3.000 anos antes de acontecer. E isso foi relatado, você pode procurar no Google, que Schumacher-Levy ele colidiu em Júpiter em 1994. E o assassinato de Rabin não foi o único acontecimento encontrado antecipadamente. Então a colisão com Júpiter foi encontrado com a data exata do impacto antes que acontecesse. E as datas da Guerra do Golfo foram encontradas na Bíblia antes que começasse. Então você pode observar que você acessar a Bíblia, que já está escrita há 3.000 anos, e você descobrir vários acontecimentos da história codificados ali, você tem a Bíblia escrita há 3.000 anos, então você sabe que realmente a Bíblia é a palavra de Deus.
porque ela está trazendo em si, de forma oculta, codificada, acontecimentos 3.000 anos depois, como a Segunda Guerra Mundial. O que Moisés sabia da Segunda Guerra Mundial? Se você perguntasse para Moisés, ele não iria saber coisas de 100 anos depois, 200 anos depois, a não ser que Deus o revelasse. Mas imagina o que ele estava escrevendo ali, que Deus estava dizendo para ele no Monte Sinai. Então, tudo que Deus estava revelando para ele, a Torá escrita, na verdade, era muito mais do que aquilo que se tratava ali naquele momento com o povo de Deus. É algo que possui desdobramentos para todos os tempos. A Bíblia é algo alocal, atemporal. Ela é de uma dimensão espiritual. É algo que nós não temos capacidade de compreender, tamanha grandeza e o poder do Deus, o Criador. E nós vamos agora ver outros detalhes que também são importantíssimos e você não pode deixar de lado. Você precisa prestar atenção atentamente no que eu vou estar passando aqui agora. Em um dos encontros que Michael Drosnin, que é o repórter norte-americano que começou aí ele é um repórter investigativo, tá? Que é o repórter de investigação. Ele então começou a estudar sobre essas coisas do Código da Bíblia. Em um dos seus encontros com esse estudioso Dr. Eliyahu Rips, olha o que aconteceu quando eles estavam conversando. O sábio estudioso do Código da Bíblia foi na tua estante e pegou um livro que também falava do Código da Bíblia, só que o autor desse livro era do século XVIII. E eu quero que você preste atenção no que este doutor Eliyahu Rips falou para o repórter Michael Drosnin sobre a descoberta lá do século XVIII. Então eles estavam aqui no século XX estudando sobre o Código da Bíblia e também outros estudiosos descobriram coisas muito interessantes sobre o Código da Bíblia. Então eu vou ler esse trecho aqui, que a gente vai estar falando sobre ele, para que você veja a preciosidade da palavra de Deus que está nas suas mãos. Preste atenção. Então num desses encontros, o Dr. Rips, que é Eliyahu Rips, tirou um livro da estante e leu um trecho que citava um sábio do século XVIII, um homem chamado Gênios de Vilna. Então, Gênios de Vilna, um sábio do século XVIII. Veja o que esse sábio disse no livro que ele puxou da estante e mostrou para o Michael Drosnin. Veja o que está escrito lá. A regra é que tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será, até o fim dos tempos, está incluído na Torá, da primeira à última palavra. E não só num sentido geral, mas nos detalhes de cada espécie e de cada um individualmente, com detalhes dos detalhes de tudo que lhe aconteceu desde o dia de seu nascimento até a sua morte. Então esse tal sábio Gênios de Vilna, ele descobriu que, de uma certa forma oculta, codificada. O que quer dizer codificado? São coisas que estão escondidas atrás de códigos, que você olhando assim, à primeira vista, você não identifica. Mas quando você aplica certas regras matemáticas em uma certa equação, você vai perceber que existe um padrão de informações que não são informações aleatórias, ou seja, como diz Albert Einstein, Deus não joga dados. Na verdade, são informações que Deus está permitindo que, por meio da inteligência e da matemática, nós possamos descobrir algo precioso que também está
escondida na palavra de Deus. Isso tudo, esse tal Gênios de Vilna, ele descobriu que, na verdade, todas as coisas estão na palavra. E na palavra tem informação de tudo, de cada indivíduo, desde o dia do nascimento até a sua morte. Tudo, na verdade, está escrito, codificado na palavra de Deus. Então nós sabemos que a nossa vida, conforme diz a própria palavra, existe um livro, está escrita. Então, no código da Bíblia mostra que realmente essas informações estão lá. Nós sabemos, talvez nós não consigamos decodificar, mas uma coisa é certa, se tivéssemos a capacidade, nós acessaríamos informações ao meu respeito, ao teu respeito, na palavra de Deus, escrita há 3.000 anos atrás. Então é isso que o Gênios de Vilna está dizendo. Olha, a palavra de Deus é tão magnífica, é tão poderosa, que além de conter toda a história, além de conter as leis éticas e morais do próprio Criador, e todo o contexto bíblico que é maravilhoso, e toda a história do povo de Deus, da criação, e sobre a saída do Egito, e tudo aquilo que você já leu que é maravilhoso, ainda tem mais. Existem os desdobramentos quânticos, ou seja, os desdobramentos espirituais que estão criptografadas, ou seja, codificadas na própria palavra de Deus. Então, eles descobriram que a Bíblia ainda tem mais coisas, e elas se autoconfirmam, dizendo que quem escreveu não foi homem. Quem escreveu não foi uma pessoa nascida de homem, mas sim o Criador do universo. Somente Ele teria capacidade de enxergar todos os tempos, porque Ele é o Criador do tempo. O Deus infinito é o Criador do infinito. Ele não está sujeito ao infinito, mas o infinito está sujeito a Deus. Então, Ele, com toda a tua sabedoria e todo o teu poder, escreveu todas as coisas, e de forma codificada e explícita, tudo está ali, porque Ele tem poder para fazer isso, somente Ele. E o que isso está dizendo? O que o código está dizendo? Está dizendo que essa Bíblia é uma realidade e que o autor dela não é homem algum, é o próprio Deus, o Criador. E tem algo importantíssimo que eu vou falar aqui, que é algo que você precisa prestar bastante atenção. Veja que coisa maravilhosa o que eu vou ler aqui nesse livro. Tem mais e tem mais coisas preciosas para que você venha se deliciar nessa noite com um banquete dos céus. Olha o que aconteceu. Tudo estudando a palavra de Deus. Veja bem. O Dr. Rips, que é Eliyahu Rips, ele estendeu uma listagem no computador quando eles estudavam sobre o código da Bíblia. E olha o que eles estavam encontrando ali, estudando o código da Bíblia. Olha o que eles encontraram. A palavra Hussein, escudes e míssil russo. Então, Hussein, escudes e míssil russo. Então, 3 informações preciosas que eles encontraram na Torá codificadas. Agora, veja bem o que eu vou falar. Estavam codificados junto do livro de Gênesis. Toda a sequência codificada afirmava que Hussein, que é Saddam Hussein, escolheu um dia. E aqui em Gênesis, no capítulo 14, onde eles estavam decodificando essas informações, estava a história falando sobre as guerras de Abraão. Então, veja bem, em Gênesis, para quem está lendo Gênesis ali no capítulo de número 14, você está lendo o quê? Você está lendo sobre as guerras que envolviam Abraão, servo de Deus. Então, ao ler Gênesis de forma clara, você está lendo sobre Abraão. De forma codificada foi encontrada a palavra Hussein, escude e míssil russo. Então, 3 informações preciosas. Então, de forma estampada, guerras e Abraão. De forma oculta, estava falando de outra guerra
estava falando de um míssil, estava falando da pessoa de Saddam Hussein. Então vamos continuar aqui. Ali eles encontraram a data e encontraram uma frase assim: fogo no terceiro dia de Sheva. Presta atenção, o doutor Rips levantou os olhos do computador e explicou-me, falou para quem? Para Michael Drosnin. No calendário judaico, essa data é equivalente a 18 de janeiro de 1991. Foi o dia em que o Iraque lançou o primeiro míssil chamado Scud contra Israel. Quantas datas você encontrou? Ele fez essa indagação. Ele disse, só essa. 3 semanas antes do começo da guerra. Então, ele diz assim, mas 3.000 anos atrás, quem saberia de uma guerra no Golfo Pérsico? E quem poderia saber que um míssil seria lançado em 18 de janeiro? Então, veja a indagação. Eles encontraram isso falando sobre a guerra do Golfo Pérsico, ali em uma passagem de Gênesis 14, onde estava falando das guerras de Abraão, daquelas terras circunvizinhas. Então, ali codificado estava a mensagem de uma guerra 3.000 anos depois, com o nome do míssil, com o nome de Saddam Hussein e com o nome do Golfo Pérsico, e tinha a data, que é o que? 18 de janeiro de 1991, que foi lançado o primeiro míssil russo chamado Scud por Saddam Hussein. Isso tudo você pode pesquisar e você vai encontrar no Google. Então veja bem, tudo isso estava codificado na palavra de Deus de uma forma sobrenatural. Por que eu estou trazendo isso essa noite? Para que você e eu venhamos dar mais valor ao material que nós temos em nossas mãos. Ao lermos a palavra de Deus, nós devemos ter dentro dos nossos corações uma consideração maior pelo autor dessa palavra, o próprio Deus. E veja bem o que o estudioso respondeu mediante essa indagação que eu acabei de ler aqui no final. Olha só. E quem poderia saber que um míssil seria lançado em 18 de janeiro? Quem poderia saber isso? Ele mesmo responde, Deus. Não tem outra pessoa. Não tem como, 3.000 anos atrás, você prever uma tecnologia que não existe, que vai ser lançada em uma data 3.000 anos distante do presente momento. Como que você vai dizer isso aí se você não é Deus? Nunca você vai conseguir, porque isso é impossível aos olhos do homem. Mas para Deus, o Criador do Universo, todos os tempos estão patentes aos teus olhos, como uma coisa só, porque Ele é o autor da linha do tempo e espaço contínuo. Então lembre-se que Deus não está sujeito ao tempo, o tempo está sujeito a Deus. Você precisa entender essas coisas. E você sabendo de tudo isso que eu estou falando aqui essa noite, eu tenho certeza que o teu respeito pela palavra de Deus agora aumentou. E nós vamos ver mais coisas interessantes aqui que vão lhe deixar pensativo, meditativo em cima da palavra que você carrega há tantos anos. Muitas estão aí em forma escrita, impressa no papel, outros estão no celular, no tablet, de forma digital, mas enfim, a informação é a mesma. É que Deus é Deus. Presta atenção agora nessa informação poderosíssima. Você sabia que na Universidade de Cambridge, na época de Isaac Newton,
uma pessoa assumiu a reitoria da Universidade de Cambridge, que era o John Maynard Keynes. E ele ficou perplexo quando ele estava estudando sobre Isaac Newton, é que a dedicação de Isaac Newton não era focada somente na astronomia, que a astronomia quer dizer o estudo dos astros e as órbitas, né? Você estudar o sistema solar e todas as coisas, isso é astronomia que Isaac Newton estudava. Então, Isaac Newton é responsável por desenvolver vários estudos conhecidos como física clássica, né? Então, as leis da física, sistema solar, as órbitas, então tudo isso Isaac Newton estudava. E então esse outro que assumiu a reitoria da Universidade de Cambridge, né, que é o John Maynard Keynes, ele ficou perplexo que o foco de Isaac Newton não era em cima do sistema solar, da astronomia, dessas coisas todas. Ele tinha algo mais interessante, algo poderoso que Isaac Newton estudava. E eu quero que você ouça aqui o que eu vou ler, esse trecho do livro que está falando sobre isso. Preste bastante atenção. Na verdade, o foco de Isaac Newton estava na teologia, o estudo sobre Deus. E o que os estudos de Isaac Newton revelavam? É que o grande físico acreditava que oculta na Bíblia estava uma profecia da história humana. Newton disse: Keynes estava certo de que a Bíblia, na verdade, contém informação de todo o universo. E tudo isso está em forma de um criptograma criado pelo Todo-Poderoso. E queria ler o enigma da divindade, o enigma dos acontecimentos passados e futuros, pré-determinados pela mão divina. Newton pesquisava ainda o código da Bíblia quando morreu, mas sua busca de toda a vida fracassou, qualquer que tenha sido o modelo matemático por ele a ser aplicado. Por que fracassou? Por que Isaac Newton não conseguiu decodificar os códigos da Bíblia? Você vai entender isso agora. A descoberta que escapou das mãos de Isaac Newton foi feita por Eliyahu Rips, que é esse sábio que está desvendando todo o código da Bíblia, junto com o repórter Michael Jorznin. E veja bem, porque este tinha a ferramenta essencial que faltava para Newton, o computador. A capacidade de processar dados em uma velocidade extraordinária. Então é como se esta chave para a descoberta de grandes códigos dependesse da descoberta do computador. Então, na verdade, isso seria descoberto em um determinado tempo. O tempo que nós estamos vivendo. E veja bem, este tinha a ferramenta essencial que faltava a Newton, o computador. O texto oculto na Bíblia foi codificado como uma espécie de fechadura com controle de tempo. Não podia ser aberta até que o computador tivesse sido inventado. Então tinha um tempo certo para que acontecesse a descoberta do código da Bíblia. O código da Bíblia ele até foi descoberto, mas não pôde ser utilizado com tanta precisão como foi aqui no século XX. Ele dependia de algo que ainda seria descoberto. Mas quem poderia saber de tudo isso? O Deus que você e eu estamos servindo. Vocês estão compreendendo quão precioso é conhecer a palavra de Deus? Veja bem, um código no meio da palavra de Deus, há 3.000 anos atrás, falando de detalhes de acontecimentos contemporâneos, com precisão de detalhes, com nome de mísseis, com nome de terroristas, com nome de guerras,
com detalhes, datas, locais e os horários que aconteceram, coisas incríveis, estão todas na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Verbo, e disse no Evangelho de João, e o Verbo era Deus e estava com Deus. Guarda isso no teu coração. Nós vamos parar aqui. Eu espero que essas informações tenham levado você a entrar em um processo de meditação, de uma reconsideração acerca da palavra de Deus, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na próxima palestra, nós vamos falar mais, vamos mostrar mais acontecimentos que foram codificados na Bíblia, e ali nós vamos tirar mais conclusões e vamos estabelecer uma fé ampliada em cima da palavra de Deus. Então eu deixo aqui um grande abraço e espero o próximo encontro ansiosamente para nós estarmos alimentando dessa poderosa palavra de Deus, porque algo como esse não pode ser desprezado. Que Deus abençoe a todos nós e até o nosso próximo encontro.